quem se entrega à oração tem 1000 histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Olá, catequista e liderança que acompanha a Escola Catequética de Multiplicadores da Arquidiocese de Florianópolis. Eu sou o seminarista Simon e vou acompanhar você nesta etapa de número 123 da nossa escola. Dando continuidade ao estudo da quarta parte do Catecismo da Igreja Católica, nosso tema de hoje é a oração do Senhor, o Pai Nosso. A imagem que temos neste primeiro cartão, unida à citação do número 2780 do Catecismo, nos recorda que o Pai Nosso é a oração que nos torna todos irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai. Na parte inferior, no De Olho na História, vemos como o Pai Nosso, junto do Credo, são elementos essenciais do processo de iniciação à vida cristã. No cartão de número 2, temos o tema de aprofundamento e estudo. A primeira invocação da oração. Portanto, Pai Nosso que estais nos céus. Uma frase catequética de Santa Teresa d'Ávila é destacada logo no início e nos diz o seguinte: conhecem-se melhor os mistérios da experiência de oração quando se examinam os efeitos e as obras que deles derivam. Na sequência, com as 4 frases deste cartão, que convido você a ler com bastante atenção, procure aprofundar sua compreensão sobre a oração do Senhor. E ainda, no bate-papo de catequistas, há uma pergunta para você interagir e participar aqui conosco, respondendo nos comentários. Catequista, como foi a sua experiência em uma celebração de entrega do Pai Nosso? Em seguida, fique com o vídeo A Catequese do nosso convidado de hoje, o professor Celso Loraski. Um abraço e que Deus o abençoe. Olá, catequistas! Espero que todos estejam muito bem, aproveitando otimamente esse curso. O professor Ariel me pediu que eu comentasse rapidamente o início do Pai Nosso, ou mais especificamente a primeira frase: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus, ao ensinar os discípulos dessa oração, ele está inovando radicalmente. Dificilmente entre os judeus do Primeiro Testamento se dirigiam a Deus dessa forma, com essa terminologia, Pai, Abá, na língua de Jesus, no aramaico. Abá é uma palavra que nela está embutida todo o sentimento de ternura, de carinho, de intimidade, de confiança mútua, de amor profundo. Por isso é que o João Paulo I também dizia que Deus não é apenas Pai, Ele é Mãe. São atributos, que as comunidades cristãs, lembrando de Jesus, consideravam a Deus presente, atuante, amando profundamente cada um dos seus filhos e filhas. Pai Nosso. O nosso tem um significado profundo também, porque são as comunidades que estão rezando reunidas na memória de Jesus, das suas palavras e dos seus atos. Nosso, portanto, tem um sentido coletivo muito importante. Se nós nos dirigimos a Deus como Pai, estamos professando a fé naquele que também é Pai de todos os demais. E por isso, entre nós, existe uma implicância que Jesus mostrou com sua vida, que não há maior e nem menor. Todos nós somos filhos e filhas de Deus e, portanto, irmãos, e isso implica num relacionamento de justiça e de fraternidade. Que estás
nos céus. Céus certamente está relacionado com a cosmovisão dos judeus. Na época, consideravam ainda a Terra como plana, e sobre a Terra, né, três camadas, vamos dizer assim. O primeiro céu, onde aparecem os astros. O segundo céu, chamado de águas superiores, e quando chovia, então as comportas se abriam. E no terceiro céu, onde Deus então estaria governando todas as suas criaturas, né? O trono de Deus estaria no terceiro céu. Era uma concepção da época, mas até o São Paulo, quando ele conta o momento de sua conversão, ele explicita desse modo aquele momento privilegiado em que se encontrou com Deus. Lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz: eu conheço um homem em Cristo, se referindo a ele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Sem seu corpo eu não sei, ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. Então ele conta desse jeito. Também ele, como judeu, entendia, tinha essa cosmovisão. Salomão, quando construiu o templo de Jerusalém, ele faz uma oração atribuída a Salomão, onde lá em 1 Reis ele diz assim: mas será verdade que Deus habita nessa terra? Se os céus dos céus não te podem conter, muito menos essa casa que eu construí. Certamente essa concepção se aproxima do pensamento de Jesus. Então, Deus que está nos céus não significa um lugar geográfico. Deus que está nos céus significa que Ele está em todos os lugares, em todos os tempos, né? Governando a humanidade, governando todas as coisas criadas. Ele é um ser supremo. Pai dos céus, nosso Pai comum. Implica então como Jesus viveu, porque para entender bem o Pai Nosso é bom nós entrarmos no coração de Jesus. Veja como ele se relacionava com o Pai e como ele amava os irmãos, dando a vida radicalmente. Portanto, implica num jeito de viver. Irradia então uma forma nova de se relacionar com as pessoas e com todas as coisas. Santificado seja o teu nome. Nome é o ser de Deus. É a ação dele. Portanto, o contrário de santificar o nome é profanar o nome de Deus. O segundo mandamento, inclusive, diz não pronunciar o nome de Deus em vão. E que Jesus percebia que o pai dele não estava sendo respeitado até pelo sistema religioso, onde os rabinos excluíam a maioria da população, achando que com isso agradava a Deus, que é pai de todos. Ou como o imperador romano se autodenominava como Deus. E os cristãos estão enfrentando, as comunidades de Mateus estão enfrentando isso. Portanto, a implicação ao rezarmos o Pai Nosso está nisso. Um respeito profundo àquele que está mais próximo de nós do que a gente imagina. E um respeito profundo ao próximo, porque são todos nossos irmãos. Atuando como Jesus nos ensinou, dando a nossa vida, os nossos dons, em vista da vida de todos. É o que Deus, Pai de todos, deseja. Que a graça e a paz desse nosso Deus, Pai comum, esteja com todos vocês na força de Jesus, na luz do Espírito Santo. Orar costuma fazer bem. Olá, catequista e liderança, que nos acompanha nesta etapa 123 da Escola Catequética de Multiplicadores da Arquidiocese de Florianópolis. Depois dessa bela catequese com o professor Celso Loraski, chegamos ao cartão número 3, momento da leitura orante. Para esse momento,
peço que você prepare o ambiente para a oração, com Bíblia, crucifixo e vela acesa. O texto bíblico de hoje é Êxodo, capítulo 3, versículos do 10 a 15. O capítulo 3 de Êxodo é o capítulo que registra a convocação de Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. O estudo bíblico de Êxodo 3 mostra como Deus se revelou a Moisés no meio de uma sarça ardente. Peço que você leia o texto bíblico com muita atenção e depois veja as perguntas que tem no nosso cartão número 3 e responda. Ainda neste cartão número 3, temos o Dialogando com a Palavra, peço que você leia com atenção, e temos uma pergunta para você. De que maneira podemos fazer da oração do Pai Nosso um roteiro de projeto de vida? Deixe sua resposta nos comentários das nossas redes sociais. Não esqueça de compartilhar a nossa escola com o seu amigo ou sua amiga catequista. Até a próxima semana. Paz e bem.